A paz do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, apresentamos o Teu Filho, que nesta noite o Senhor escolheu para trazer à Tua igreja, Senhor, a Tua palavra. Fala, Senhor, usa Teu servo, Deus, como Tu tens usado, como canal, instrumento de bênção, para abençoar o Teu povo. É assim que nós oramos e cremos, Pai, que o Senhor é com ele, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Para mim, um motivo de alegria nessa noite estar aqui mais uma vez para adorar o Senhor, e feliz pela vida de cada um dos irmãos que está aqui, né? Eu estava ali sentado meditando nesses 34 anos que eu sirvo ao Senhor, irmão. Nós vivemos dias difíceis na terra, mas louvo a Deus que Deus tem abençoado a igreja Bela Vista aqui em Acarape. Irmão, igreja de grande porte, irmão, de nome. Irmão, bater 5 crentes numa doutrina é uma dificuldade, irmão. E aqui tem mais de 5. Então, os irmãos realmente têm perseverado, têm adorado o Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. E nessa noite nós vamos mais um pouco aprender da palavra de Deus, irmão. Sem pressa, paulatinamente. Naquele dia eu falei sobre as bem-aventuranças, mas faltou 4. E hoje nós vamos concluir as 4 bem-aventuranças que faltou. Ali é o maior sermão que Jesus ministrou. Ali é a conduta do caráter do crente que agrada ao Deus, que é aprovada por Deus e pelos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então abra sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus. Vamos ler todas até o versículo 12, mas nós vamos abordar a partir do versículo 7, foi o que faltou, né? Capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, dependendo da tradução, puro de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Pois bem, nós já abordamos o pobre de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, e nós agora vamos abordar a partir do bem-aventurados misericordiosos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. As 4 primeiras bem-aventuranças, irmão, que nós abordamos aqui, ela fala da nossa relação com Deus, né? E essas outras aqui, ela fala da nossa relação com os homens. As primeiras, ela trata do ser, e essas outras 4 aqui trata do fazer. Então é 4 totalmente já com outra diretriz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa bem-aventurança, Jesus falou que os misericordiosos, irmão, é tanto um dever como uma recompensa.
o que é que ele disse? Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Ou seja, aquele que pratica misericórdia alcançará a misericórdia do Senhor. Aí qual é o conceito bíblico de misericórdia? Misericórdia, irmão, é lançar o nosso coração na miséria do outro. É estar pronto a qualquer tempo para aliviar sua dor. Numa linguagem mais técnica e bem conhecida, é usar a palavra empatia, se colocar no lugar daquela pessoa e sentir a dor dele. A palavra hebraica, irmão, a palavra hebraica para misericórdia, que é chassid, que significa a capacidade de entrar na outra pessoa até que podemos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o coração. Ou seja, é mais do que sentir piedade por alguém, é atender. Ou seja, tem pessoas que ele tem piedade, tem compaixão da pessoa, mas ele só sente compaixão. Ele não atende a necessidade. Sentir a necessidade, ter compaixão por alguém, mas não suprir a necessidade dele, é mesmo que nada. É isso que na etimologia da palavra quer dizer isso. A misericórdia, irmão, não é uma virtude natural, não. Por natureza o homem é mau, cruel, insensível, egoísta, é incapaz de exercer misericórdia. O homem, na sua natureza pecaminosa, ele é incapaz de exercer a misericórdia. Nós precisamos de um novo coração, é necessário nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, irmão, ele não tem como praticar a misericórdia. Vamos citar um exemplo fácil e que os irmãos todos conhecem. Se você tiver conversado um pouco com o pastor, até ele já pregou aqui, e as pessoas mais antigas aqui do Acarape, vocês vão ouvir falar que o patriarca dessa igreja, por que ele praticava tanta bondade, compaixão e misericórdia para com o povo, pastor Osmar? O pastor já contou aqui, mas por quê? É porque ele conheceu o Deus que é conhecido como o Pai da misericórdia, irmão. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que o nosso Deus é o Pai da misericórdia. Então a razão dele praticar misericórdia é porque o amor e a misericórdia de Deus entrou no coração daquele homem. Então ele praticava a misericórdia e a bondade para com o seu próximo, Ele supria, Deus deu a ele e ele supria a necessidade do necessitado. Fez lembrar também do meu tio, que eles aqui conheceram, o Luiz Crente. Era um homem também que tinha uma condição financeira elevada. Me fez lembrar aqui o Caçoazeiro, Chico Caçoazeiro. Eu conversando com ele, quando eu me identifiquei, eu disse que era daquela família. Disse, rapaz, aquele seu tio matou muito a minha fome na década de 80. Foi uma década que teve uma seca muito pesada, irmão. E ele descia para comprar mercadoria e ele não tinha dinheiro. E o Luiz Quente disse, leve a sua mercadoria, rapaz, saciar a sua fome da sua família. Se você puder um dia me pague, se não puder, está tudo certo. O que é isso, irmão? É porque esses homens, irmão, eles encontraram o Deus da misericórdia, irmão. Eles exerciam misericórdia. Ou seja, eram atributos que Deus tem e que também nós temos, que numa linguagem teológica é conhecido como atributos comunicáveis. Deus é misericordioso, nós também podemos ser misericordiosos. Se Deus ama, nós podemos amar. Se Deus perdoa, nós também podemos perdoar. Isso é atributos comunicáveis. É atributos que Deus tem e que nós podemos ter também. Agora é necessário que tenha nascido de novo, que viva um verdadeiro cristianismo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Presta atenção ao que é que a Bíblia diz, irmão, aquele que ajuda o necessitado. O salmista Davi, irmão, ele diz no Salmo 41, versículo 1 e 3, ele diz, olha, como é feliz aquele que ajuda o necessitado. Ele já está dizendo que é feliz, não é isso? Aí lá vem as bondades, para quem usa de bondade e de misericórdia para com o necessitado. O Senhor o salva no dia da dificuldade. Para quem pratica bondade e misericórdia, o Senhor salva no dia da dificuldade. O Senhor o protegerá e guardará a sua vida. Tem coisa mais gloriosa do que isso, irmão? Ele fará com que seja feliz e não permitirá que caia nas mãos dos seus inimigos. Isso tudo é promessa, irmão, para quem usa de bondade e de misericórdia. Quando estiver doente, o Senhor estará ao seu lado e o seu leito de enfermidade e o restaurará da sua doença. Isso aqui é promessa, irmão.
É por isso que Jesus cita aqui, no texto aqui, no versículo 7, os misericordiosos alcançarão misericórdia, irmão. É a lei da reciprocidade, é plantar, é colher o que plantou. Se você não usar de misericórdia, como é que você quer misericórdia? Como é que eu quero a misericórdia de Deus se eu não exerço a misericórdia para com o próximo? Não tem como alcançar a misericórdia. Aleluia. Devemos nutrir de compaixão pelos necessitados. A Bíblia diz lá em Isaías 58:10: se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Ou seja, tudo é promessa grandes e maravilhosa para quem usa de bondade e de misericórdia, irmão. E o maior exemplo de misericórdia, irmão, que nós temos na Bíblia é Jesus. É o maior exemplo. Lá no capítulo 1 de Marcos, versículo 40 e 41, a Bíblia diz que Jesus ia passando, de repente um leproso, irmão. Senhor, se tu quiser, tu pode deixar limpo. Irmão, existia dois tipos de lepra. Existia a lepra nodular, que gerava mancha no corpo e dor nas juntas, e a outra chamada anestésica. A anestésica era do texto, ou seja, começava a pele rachar, ia defiando a pele, penetrando na carne, começava a sangrar, ia nos ossos e ia defiando. Ou seja, quem tinha essa lepra é considerado um morto-vivo. Só Deus podia curá-lo da lepra. Era como uma ressurreição. A Bíblia não diz, mas quando nós estudamos o texto na sua cultura, irmão, nós entendemos que quando aquele leproso procurou Jesus, irmão, a multidão toda correu e deixou Jesus sozinho. Porque na cultura judaica, um leproso a 90 metros de distância, ele tinha um sinozinho balançável e disse: olha, eu sou imundo e sou impuro, ninguém se aproxima de mim. Então aquele homem, irmão, com a pele toda descascando, irmão, uma coisa horrível, se aproximou de Jesus. Se quiser pode me deixar limpo, eu não tenho nenhuma dúvida que todos correram. Só ficou Jesus e o leproso. E eu pergunto à igreja nessa noite: o que foi que aconteceu ali que fez Jesus parar para atender aquele leproso, irmão? Foi o olhar de compaixão e de misericórdia do nosso Senhor. Quando ele disse assim: Senhor, se tu quiser, tu pode me deixar limpo. Ele disse: quero. A palavra quero, numa expressão rabínica, quer dizer trazer para o peito e abraçar. Irmão, ele abraçou o leproso. Ele abraçou o leproso. Trazendo por dia de hoje, irmão, um mendigo no meio da rua aí, um chico cheiracola, se chegar com aquele mau cheiro perto de você, lhe pedir uma ajuda, qual é a sua reação? Vamos ser sinceros, irmão. Jesus nos deu um exemplo em tudo, irmão. Jesus podia ter deixado aquele leproso para lá. Não, ele atendeu a necessidade do leproso. O misericordioso alcançará misericórdia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Continuando aqui, aleluia. Outro que Jesus usou de bondade e de misericórdia, Bartimeu, irmão. Bartimeu, irmão, o povo estava indo para a festa em Jerusalém, a 25 quilômetros de distância. Quem poderia ir tinha que ir. Acima dos 12 anos de idade, quem não podia tinha que ficar na beira do caminho desejando boas festas. Só ali em Jericó tinha, se não me falha a memória, parece que tinha 20 mil sacerdotes. Era uma multidão grande subindo para a festa. Você imagina, uma multidão ficava na beira do caminho e a multidão acompanhando Jesus, irmão. Era um barulho grande. E aquela estrada ali, irmão, era a estrada de comércio, onde passava a carruagem, as carroças, os cavalos, né? Passava ali, só que o barulho que vinha ali era diferente, irmão. Mas aquele cego ali, ele não via, mas ouvia. Ele disse: o que é que está acontecendo aí? Ele disse: é Jesus que vem aí. Aí ele usa exatamente a palavra principal. Ele procura a pessoa certa, com um coração cheio de amor e de misericórdia, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Irmão, um cego não tem para onde ir, irmão. Um mendigo não tem, o cego não sabe para onde vai, e o mendigo não tem para onde ir. Ele era um homem sem nome. A Bíblia diz que o cego Bartimeu, ele era filho de Timeu. Nenhum nome correto dele não tinha. Era um homem sem perspectiva de vida. O que foi que aconteceu que Jesus parou? A Bíblia diz que Jesus parou, irmão. O texto diz que ele disse: olha, alguém me chama. E de forma desprezível, irmão, e discriminatória, o texto diz que ele disse: era apenas um cego. Você vê o texto que era discriminatório. Jesus disse: traga ele aqui.
O que foi que aquele cego tinha que chamou a atenção de Jesus, irmão? É o coração de um Jesus cheio de bondade, irmão, cheio de misericórdia, de compaixão para com o próximo. Jesus sempre olhou, irmão, para dentro da alma necessitado. Ele olhou sempre para dentro da alma divina, suprindo a sua necessidade, seja ela espiritual ou material ou física. A visão de Jesus para o ser humano sempre era nesse sentido. Era suprir a necessidade primeiro espiritual dele, a física e a material. A visão dele sempre foi essa. E ele disse: o que eu quero que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Vê, cega, a tua fé te salvou. E é importante, irmão, que aquele homem deixou logo a capa para trás. Disse: a partir de hoje essa capa não vou mais precisar dela. Esse homem cheio de amor e de misericórdia vai mudar a minha vida hoje. E foi o que aconteceu. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós temos também, irmão, um exemplo aqui, irmão, da viúva de Naim, irmão. Irmão, o texto diz que Jesus ia adentrando exatamente na cidade de Naim, na mesma hora que o enterro ia saindo. Ali, irmão, não foi coincidência não. Jesus fez o traçado na hora certa. Na hora certa. Na hora que o enterro ia saindo da cidade, ele ia entrando na cidade. E a Bíblia diz que ele foi direto para a mulher, porque ele sabia quem estava necessitado ali. Ele disse: mulher, não chores, mulher. Mulher, não chore. Então, imagina, ó, ela perdeu um filho, só tinha um filho, filho único. Filho único. Segundo, filho de uma viúva, irmão. A mulher era viúva, então toda a perspectiva de vida dentro de um contexto social e material para sustentar ela era aquele filho. Porque na cultura judaica, quando o marido morria, quem sustentava era o filho. Então ela tinha perdido o marido e agora perdeu o único filho. Ó, único filho, filho de uma viúva. E ninguém conhecia mais a necessidade de uma viúva do que Jesus. Quando o pai adotivo dele morreu, quem foi que foi cuidar da mãe dele? Foi Jesus. Ele disse: mulher, não chores. E ali, irmão, ele supriu a necessidade daquela mulher, enxugou as lágrimas dela e devolveu a maior esperança dentro de um contexto social para ela, que foi o seu filho. Moça, te digo, levanta-te. Ou seja, a caravana da vida ia entrando na cidade e a caravana da morte vinha saindo. Mas nunca Jesus se encontrou com a morte para ele não dar um jeito. E ele, com seu coração cheio de amor e de misericórdia, atendeu a necessidade daquela mulher. E o mesmo Jesus que atendeu a necessidade daquela mulher, atende a necessidade de cada um de nós, irmão. Nunca nós chegamos na presença do Senhor com um coração necessitado para que Ele nos supra as nossas necessidades. Ele é o Pai da misericórdia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós temos um exemplo aqui, irmão, de 4 homens que tinham uma visão humanitária. Porque ser misericordioso, irmão, para com o próximo, é ter uma visão humanitária, chama uma visão horizontal, né? A Bíblia diz que Jesus estava em Cafarnaum e tinha um coxo. A Bíblia diz que a multidão era grande ali, Jesus curando a multidão, e ele não tinha como ter acesso. E aqueles 4 amigos ali disseram: rapaz, o nosso amigo tem que ser curado hoje. Nós temos que levar ele até a presença de Jesus. E aqueles 4 homens com um coração cheio de bondade, irmão, de amor e de misericórdia, irmão, eles não mediram esforço, irmão. Eles subiram, porque toda a casa do judeu tem uma escada por fora, uma laje, né, de barro, tinha alguns buracos por causa do inverno. Eles abriram, irmão, e desceram o coxo até onde Jesus estava. Ou seja, a vida daquele homem mudou naquele dia, sabe por quê? Por causa de uma ação de bondade e misericórdia de 4 amigos, irmão. Muitas vezes as pessoas perto de nós estão precisando de uma ajuda e às vezes o problema não é solucionado porque nós não temos essa visão humanitária. Aqui está um exemplo de 4 amigos, irmão, que mudou a vida naquele homem. Hoje esse homem tem que ser curado. O nosso amigo, a vida dele muda hoje. Um coração de 4 homens cheio de bondade e de misericórdia mudou a história daquele homem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós vemos também lá no tanque de Betesda, irmão. A Bíblia diz que há 38 anos aquele homem estava ali. Há 38 anos. E Jesus, quando chegou, disse: homem, tu queres ser curado? Aí o que foi que ele disse? Ele disse: Senhor, não tem ninguém que me leve até a água. Quando a água é agitada, antes que eu chegue lá, alguém chega primeiro do que eu. Quantas pessoas, irmão, não passaram por aquele homem, irmão, e não ajudaram aquele homem? Mas Jesus
resolveu o problema também do homem naquele dia. Há 38 anos, irmão, esperando ali e perseverando. Mas naquele dia chegou alguém diferente. Chegou alguém que tem um coração cheio de bondade, cheio de compaixão e de misericórdia. E este homem é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina, há 38 anos, irmão, quantas pessoas não passou para... Eu fico olhando esse texto e fico meditando. Ninguém usou de misericórdia para com esse homem. Não tem uma visão humanitária. Não, hoje eu vou resolver levar esse homem até a água. Mas não, tinha que ser o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Continuando aqui, irmão, a parábola do bom samaritano, irmão. Nós vemos ali, irmão, 3 filosofias ali. A filosofia da distorção, né, que é dos assaltantes. Ou seja, a filosofia deles qual é? O que é meu, e o que é teu pode ser meu também. Assaltante. O cara ferido, ele queria tirar o que ele tinha. Segunda, não é pior ainda, que era dos religiosos, dos levitas, dos sacerdotes. A filosofia da indiferença. Ele disse: olha, o que é meu, o que é teu, cada um por si, Deus por todos. Passou de largo. Ele estava com medo de ficarem contaminados cerimonialmente. Ou seja, eles não estavam com o coração cheio de amor, de bondade, de misericórdia. É por isso que no Sermão da Montanha, Jesus aplicou para os escribas e fariseus. Ele disse: se vocês soubessem o que eu quero é misericórdia e não é sacrifício. Porque eles não entendiam. Aqui está a parábola do samaritano. O texto diz que eles passaram de largo, irmão. Ou seja, o que é meu, o que é teu, cada um por si, Deus por todos. Mas a Bíblia diz que naquele mesmo caminho ia descendo um samaritano, irmão. O samaritano, e a filosofia do samaritano era misericórdia para com o próximo. E todos nós conhecemos a história, né? A Bíblia diz que ele levou aquele homem para uma estalagem. Escude dele aqui, está aqui o dinheiro, e se precisar de mais quando eu voltar eu pago. Isso é visão humanitária para com o próximo, irmão. É ajudar, é o ministério da piedade, irmão. Ministério da piedade. Eu fico olhando, irmão, crente que não pratica o ministério da piedade, irmão. Por questão ética, você não vai citar o nome, mas não quantas vezes, irmão, que no tempo que eu fazia hidroginástica na Redenção, passava os abençoados, irmão, virava era o rosto, cheio de moto, cheio de carro, virava o rosto para não dar carona. Eu digo: Jesus tem misericórdia dessa alma, irmão. Tem muita gente assim, irmão, como os levitas e os sacerdotes, na palavra do bom samaritano, passando de largo. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Marcos 6:34, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não tinham pastor. Ou seja, Jesus, irmão, ele não só ensinava, ele colocava em prática aquilo que ele ensinava. Lá no capítulo 10, voltando lá no cego Bartimeu, no capítulo 10, versículo 46, se não me falha a memória, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quando Jesus termina de falar isso, em seguida o cego Bartimeu pede ajuda. E ele tinha acabado de falar: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ou seja, o que ele falou em seguida ele já pôs em prática. Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui, irmão, o verbo compadecer-se expressa o grau mais elevado de simpatia pelo que sofre. É usado apenas por Jesus e denota uma preocupação profunda que expressa uma atividade, significa condoer-se por dentro. O verbo compadecer é isso. Louvado seja o nome de Jesus. Continuando aqui. Então, a situação estava difícil quando Jesus chegou ali. Ele trouxe uma mensagem, irmão, trazendo uma linha de pensamento de volta aos fundamentos da família. A coisa estava um pouco depravada. Era uma mensagem em busca de atitude, de maior compreensão, de amor para com o próximo. Era realmente uma visão humanitária que Jesus tinha que ensinar aqueles escribas e fariseus. Nós vemos, irmão, na mulher samaritana. A mulher samaritana, irmão, Jesus foi ao meio-dia pegar água, porque a agenda de Jesus estava estabelecida
pelo Espírito Santo. Ele sabia que naquele momento tinha uma pessoa ali, e na cultura lá, ou pegava água de manhã ou era à tarde. Todo judeu, irmão, ele fazia um percurso de 100 quilômetros por Pérea, para não passar ali por dentro de Samaria. A intriga ali, irmão, já era de 500 anos. O judeu chamava o samaritano de combustível do fogo do inferno. Não bebia na vasilha um do outro. O texto, irmão, quando você lê lá, nas entrelinhas, aquela mulher falou de forma ignorante com Jesus. Quando Jesus disse: mulher, dá-me de beber, ele disse: como é que você, sendo judeu, pede água a mim que sou samaritana? Mano, em outras palavras, sabe o que ela está dizendo? Você tem que ter vergonha na cara, rapaz. Tem vergonha na cara que eu sou uma samaritana e nós não queremos conversa com você, judeu, não. Foi mais ou menos isso, irmão. Foi dura, ela foi dura com Jesus. É porque é claro que a Bíblia não vai narrar os detalhes. Ela narra o fato, mas entre o fato existe os detalhes da coisa. Foi pesada a forma que ela respondeu a Jesus. Mas Jesus, na sua mansidão, com o seu coração cheio de bondade e misericórdia, disse: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e souber quem te pede água, Ele te daria água e tu nunca mais viria pegar água aqui nesse poço. Mas como ela entendia pelo natural, disse: como é que tu vai tirar água se o poço é profundo e tu não tem vasilha? Aí Jesus contorna a conversa: não é chamar o teu marido. Imagina, irmão, além da intriga, irmão, a mulher era uma prostituta, irmão. Conversar com a prostituta, o legalismo que existia, não podia, irmão, ali não podia conversar nem com a irmã e nem com a filha publicamente, na cultura judaica. Jesus estava conversando com uma mulher estranha. Ele quebrou todos os paradigmas, irmão, em busca, irmão, das vidas necessitadas, porque o seu coração, irmão, tinha uma visão humanitária. Ele olhava a necessidade de salvação daquela mulher, falar mais alto, irmão, do que a intriga existente do judeu para Jesus. Jesus deixou toda a intriga de lado. Louvado seja o nome do Senhor. E todos nós conhecemos a história, irmão. Ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus disse: tu já tivesse 5 maridos, que tu tem agora não é teu. O que é que Jesus está dizendo? Tu está vendo com o homem dos outros. Aí Jesus deixou de lado, e aquela mulher, irmão, se torna uma missionária, começa a avisar o povo de Samaria: vem ver um profeta que eu conheci, né? Você vê que muitos, com exceção de Pedro, não disse quem era Jesus, mas ela disse: tu és o Messias. Ela disse: tu és o Messias. Ou seja, a mulher, irmão, se converteu, irmão. Você imagina, irmão, o texto diz que enquanto Jesus dialogava com a mulher samaritana, a Bíblia diz que os discípulos deixaram ele só e foram para a cidade comprar alimento. Sabe por quê? Porque não queria conversa com a mulher, irmão. Jesus ficou sozinho. Mas ali a vida daquela mulher foi mudada naquele dia, porque o Jesus cheio de amor e de misericórdia chegou ali para mudar a vida daquela mulher. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não podia curar no sábado, né? Não podia curar no sábado. Jesus sempre disse: olha, vocês, um dia que você tiver um boi, um animal aí, um dia de sábado, vocês vão deixar ele morrer? Jesus disse: olha, eu quero dizer que eu sou o Senhor do sábado. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Eu fico imaginando para esses camaradas que guardam o sábado, irmão. Sabe o que é que Jesus está dizendo ali, irmão? Irmão, é isso que Jesus falou, irmão. O Espírito do Senhor me deu discernimento, irmão. E quando eu fui sem nenhum compromisso, olhando aqui as Escrituras, estava exatamente aquilo que o Espírito tinha me dado discernimento. Quando Jesus disse: meu pai trabalha até hoje, eu também. Sabe o que é que Deus que ele está dizendo ali? Ó, o meu pai sustenta o universo os 7 dias da semana. Se o Deus Pai parar um dia de sustentar o universo, tudo desmorona, tudo se acaba. Era isso que ele estava dizendo. Se ele tirar um dia e não trabalhar, vocês todos morrem. Existe um governo, e esse governo trabalha 24 horas, irmão, todos os dias, domingos e feriados, para sustentar o universo, a minha vida e a tua vida. O Deus, é o Pai da misericórdia, irmão, que sustenta a minha vida e a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aí então está aqui os ensinos de Jesus. Jesus falou sobre o que ele realmente queria. Está aqui no capítulo 9 de Mateus, versículo 13.
Aí ele disse: vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifício. Irmão, era uma lição de moral para aqueles escribas e sacerdotes. No capítulo 12, versículo 7, ele diz: se vocês soubessem o que significa essa palavra, desejar misericórdia e não sacrifício. Olha que coisa maravilhosa. Irmão, ele não entendia nada, irmão. Ele entendia só o literal. Ele não tinha a profundidade da coisa. E Jesus estava revelando a profundidade da lei, porque eles conheciam só superficial. Era só um legalismo. E Jesus não quer legalismo, Jesus quer a prática vindo do fundo do coração. No capítulo 23, versículo 23, Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Não são palavras simples, mas que penetravam no coração da humanidade. Foi o maior discurso de Jesus, irmão, foi o Sermão do Monte. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui algumas razões para ser misericordioso. Em primeiro lugar, devemos ser misericordiosos porque a prática das boas obras é grande fim pela qual fomos criados. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, o que diz a palavra de Deus? Pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, o Senhor, irmão, nos criou para boas obras, irmão. Boas obras está falando de bondade, compaixão e misericórdia para com o próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as criaturas, irmão, cumprem um papel que foram criados. Tudo Deus no seu devido lugar colocou e tem a sua função. Louvado seja o nome do Senhor. A estrela, ela está lá para brilhar. Os animais estão aí para criar, para cantar, e nós estamos para usar de bondade e de misericórdia para com o próximo. Aleluia. Em segundo lugar, devemos ser misericordiosos porque pela prática da misericórdia nós resplandecemos o caráter de Deus, que é misericordioso. Como ele diz aqui em Lucas capítulo 6, versículo 36: sede misericordioso como também é misericordioso o vosso Pai. É que eu disse lá no início, irmão. São atributos comunicáveis que Deus tem e nós nem podemos ter. Louvado seja o nome de Jesus. Lá em 2 Coríntios 1:3, Deus é o Pai da misericórdia. Lá em Miqueias 7:18, Deus se deleita na misericórdia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Sempre que nós praticamos a misericórdia, irmão, nós estamos adorando o Senhor com essa atitude. A Bíblia diz: as suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Ou seja, tudo que Deus fez, irmão, tudo que Deus fez foi simplesmente por eterna amor e misericórdia para com a humanidade. Tudo parte desse princípio. Tudo funciona, tudo existe porque Ele desejou. Ele, com o seu coração amoroso e misericordioso, irmão, Ele fez tudo isso. É por isso que eu digo que o inimigo é revoltado, irmão, porque o inimigo pecou uma vez e não teve mais jeito. E quando Adão pecou, Satanás achou que não tinha mais jeito, achou que ia ser a mesma forma que Deus agiu com ele e agir com o homem também. Mas a Bíblia diz que Deus usa de misericórdia para com ele quer. Deus usa de misericórdia para com quem Ele quer. Ele é o Senhor soberano, quem dita a regra é Ele. E quando Satanás pensava que não tinha mais jeito para o homem, aí Deus disse: não, desse homem que você fez ele cair, dessa mulher aí, vai nascer um que vai mudar a história. Da semente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Continuando aqui. Terceiro lugar, devemos ser misericordiosos porque a demonstração da misericórdia, irmão, é um sacrifício agradável a Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 16: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus se compraz, irmão. Irmão, quando nós praticamos tal atos, irmão, nós estamos representando Deus. Eu acredito que os irmãos, em algumas situações, em algumas circunstâncias,
em qualquer lugar, alguém precisou de ajuda e algum dos irmãos aqui já ajudou alguém. Eu tenho certeza disso. E essa pessoa que foi ajudada já olhou para você e disse: você é crente, né? Eu acredito que já aconteceu com alguém aqui. Rapaz, você é crente ou você é evangélico? Eu já vi essa cena já muitas vezes. Rapaz, só sendo um crente mesmo para fazer isso. É porque, irmão, é porque nasceu de novo, irmão. É porque serve ao Jesus cheio de bondade e de misericórdia. Nós vivemos num mundo tão rebelde, irmão, onde não existe uma visão humanitária, existe uma visão egocêntrica. O ser humano olha para si mesmo, ele está preocupado com o bem-estar dele. Não importa com o A, com o B, com o C, eu estando bem, o resto quiser que se vire. Essa é a visão do mundo hoje, irmão. Mas nós somos diferentes. A igreja é um povo que está no meio de um povo. E nós estamos aqui para fazer a diferença. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui. Quarto lugar, devemos ser misericordiosos porque um dia daremos conta da nossa administração, irmão. A Bíblia diz que somos mordomos e vamos um dia comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas da nossa administração. No dia do juízo, irmão, os homens serão julgados pelo que deixaram de fazer. Lá no capítulo 25, irmão, de Mateus, preste atenção, capítulo 25, versículo 41 a 43. O que é que a Bíblia diz? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas por que Deus vai fazer isso? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não fosse ver-me. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo aqui? Toda vez, irmão, que nós atendemos a necessidade de alguém, irmão, nós estamos agradando o coração do Senhor, irmão. Quando nós ajudamos o nosso próximo, irmão, é mesmo que nós estamos fazendo para o Senhor. É a mesma coisa, é agradável ao coração de Deus. É isso que Jesus está dizendo no texto aqui. A partir do momento que nós deixamos de fazer, é o que ele está dizendo aqui. Quando você deixa de fazer isso aqui, está alguém com fome, você não supra a necessidade, não alimenta ele, está com sede, você não dá água para beber, ele é forasteiro, você não socorre ele está enfermo, você não visita, é como você esteja rejeitando o Senhor. O texto é bem claro, irmão. Continuando aqui, quais são as recompensas concedidas aos misericordiosos? Olha, irmão, eu estou só numa só para você ver a profundidade do que é o sermão do monte. Eu não vou nem terminar as outras três, viu? Vai ficar mais para frente. Em primeiro lugar, eles receberão, irmão, de Deus o que der aos outros. Ou seja, a recompensa da misericórdia não virá daqueles que foram ministradas, mas de Deus. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: seja misericordioso com os outros e Deus será misericordioso com você. Ou seja, Deus é o sujeito da segunda frase aqui, irmão. É o que eu expliquei: seja misericordioso para com o próximo e o Senhor será misericordioso com você. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos aqui para o outro. Bem-aventurados os puros de coração, irmão. Os puros de coração. Essa bem-aventurança aqui aborda a essência da vida cristã, irmão. Vamos pelo menos tentar aqui abordar e interpretar no texto aqui as três palavras aqui: pureza, coração e verão a Deus. Em primeiro lugar, onde a pureza deve ser cultivada? Essa pureza, irmão, se refere à pureza interior, à qualidade daqueles que foram purificados da imundícia moral, em oposição à imundícia cerimonial. O coração, irmão, é todo como o centro da personalidade. Nas escrituras, o coração inclui mente, emoção e vontade, refere-se ao homem em sua totalidade. É por isso que Jesus disse que do coração procede a saída da vida. Do coração procede os homicídios, adultérios, assassinos, tudo procede dele. É por isso que
o sábio Salomão, no capítulo 4 de Provérbios, versículo 23, ele diz: por tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque desse coração procede a saída da vida. E o texto está dizendo: bem-aventurados os puros de coração. O coração, irmão, é a fonte de todas as nossas faculdades. Jesus esclareceu no capítulo 15 de Mateus, versículo 19: porque do coração procede, como eu disse, maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Jeremias disse no capítulo 17, versículo 9, disse: o coração é mais enganoso do que todas as coisas e mais corrupto, e quem o conhecerá? Jeremias expressou desse jeito: enganoso é o coração, irmão, e que todas as coisas, quem o conhecerá? Mas ele continua no versículo 10, ele diz: eu o Senhor, eu sondo o pensamento e o coração do homem. Ele conhece. Coração é enganoso, porque para nós não conhecemos, são limitados. Mas o texto se fecha no versículo 10. Eu, o Senhor, conheço. Ele conhece cada coração, irmão. Sabe quem é sincero e quem é sincero. Sabe quem é puro e quem não é puro. Sabe quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. É por isso, irmão, que nós temos que ter uma visão de Deus e um conhecimento de Deus que tinha um salmista Davi, irmão. O salmista Davi, ele não servia só a Deus, ele conhecia o Deus que ele servia. Lá no Salmo 139, ele disse: Senhor, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir o céu, tu está lá. Se eu descer lá por baixo da terra, tu está me vendo. Se eu for para as divisões das águas, tu está me assistindo. Ele disse: a palavra não chegou na minha boca ainda, tu sabe o que eu vou falar. Eu estava sendo modelado ainda no ventre da minha mãe, tu já me conhecia. E no versículo 6, irmão, aí ele sai. Aí ele sai da presença dele, está o conhecimento, é maravilhoso demais para mim, eu não posso atingir. Vendo aí a profundidade, irmão. Esse é o Deus, irmão, que nós servimos. Não adianta se esconder, irmão. Não adianta se esconder. Aqui estava um homem que conhecia, servia a Deus e o conhecia verdadeiramente. A diferença da visão de Davi para a de Jonas é muito grande. A Bíblia diz que Jonas tentou fugir de Deus. Como é que se foge de Deus, irmão? Ele tentou fugir de Deus. Foi lá, pegou, Deus mandou ele ir para Nínive, ele pegou, foi para Jope, outra direção, e Deus só observando, irmão. Deus só observando. Nem que eu vou preparar um peixe para comer ele, para ele aprender. Ninguém foge dele, irmão. Ninguém foge dele, tem que fazer que nem o salmista. Davi, quando escorregou numa casca de banana, o profeta Natan chegou e ele disse: ó, Deus mandou aí uma mensagem para você, Davi. Ele disse que tu escolhesse aí, cair na mão do povo, não sei se é um mês de fome, né? Aí, e tinha outra escolha lá, e sabe qual foi a escolha de Davi? Não, caia eu na mão do Senhor. Eu quero cair na mão dele, porque ele é rico em misericórdia e poupa a minha vida. A mesma expressão de Davi, irmão, eu uso para mim nessa noite. Eu acredito que os irmãos vão usar para você. Caia nós na mão do Senhor, irmão. Ele é rico em misericórdia e poupa a nossa vida. Tem pessoas que pensam que tem mérito, irmão, que é merecedor de alguma coisa. Irmão, ninguém merece nada não, irmão. Nós estamos aqui por pura bondade e favor de Deus, irmão. É um favor imerecido. Todo servo de Deus tem que ter essa consciência, irmão. Tem pessoa que arrota uma santidade, ele acha mais crente que todo mundo. Meu amigo, se o Espírito Santo não estiver lhe ajudando, o próprio salmista Davi disse que tirou os olhos de Senhor um pouco, ele sentiu os pés dele escorregar. Se não for o Espírito Santo nos conduzindo, nos aconselhando, nos advertindo a todo momento, irmão, as tentações são grandes. É um mundo tenebroso. Você tem que ter sensibilidade à voz do Espírito. Eu não vou ainda entrar em detalhe aqui, irmão. Mas, existe duas vozes que chegam ao nosso ouvido. Existe uma voz do inimigo, mas ao mesmo tempo que ele joga a mensagem, o Espírito Santo joga outra. Agora você tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, querida amada igreja. O que significa pureza de coração? A palavra, irmão, grega, kachuro, significa limpo, puro, sem mescla, não adulterado. Só isso aqui é o suficiente, irmão. Não adulterado quer dizer nada de falsidade, irmão, nada de engano, puro, sincero.
Voltando para o salmista Davi, homem sincero, irmão, homem sincero. Uma das 7 qualidades dele, a Bíblia diz que ele era sisudo em palavra, ele era sincero ou não. Quando o profeta Natan foi com a parábola, disse: olha, tinha um viajante que chegou com a ovelha, foi na casa do homem, o homem era rico, no lugar dele ter ajudado o viajante, ele matou o viajante e tomou a ovelha dele. O que é que um homem desse merece no teu reinado? Se um homem desse no meu reinado é morto. E aí o profeta Natan disse: esse homem é tu, Davi. Sabe o que foi a expressão de Davi? Irmão, Davi se derramou de coração e disse: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Um coração sincero, irmão. Quando ele diz pequei contra o Senhor, mas ele se arrependeu de corpo e alma, sinceramente, ele se arrependeu e a mensagem veio na hora na boca do profeta: o Senhor passou o pecado de ti, tu não morrerás. E lá no Salmo 32 ele confessa, ele diz lá: aquele que confessa o pecado e deixa alcançará a misericórdia. Davi confessava o pecado e não praticava mais, irmão. O que é isso? É pureza de coração, sinceridade de coração. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse aqui, o salmista diz, dispõe, no Salmo 86, versículo 11: dispõe-me o meu coração para só temer o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor, seja a pureza de coração. A palavra pura, irmão, significa destituído de hipocrisia, é uma devoção não dividida. Vendo como é a coisa? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa grande dificuldade, irmão, é o nosso coração dúplice. O que foi que Paulo diz? Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23: porque no tocante ao homem interior, irmão, tenho prazer na lei de Deus, no versículo 23, mas vejo nos meus membros, irmão, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está falando, irmão, da natureza pecaminosa que ele tinha. É por isso que ele disse: aquilo que eu não quero fazer eu faço, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Ou seja, 2 cachorros brigando dentro de nós a todo momento, irmão. Existem 2 cachorros brigando dentro de nós, e o que se alimentar mais vai vencer o outro. E qual que nós temos que alimentar? É a parte espiritual, tem que ser alimentada, não é isso? É isso que Paulo está falando. Um coração limpo de coração, um coração limpo é um coração que não está dividido, significa também destituído de contaminação, é um coração sem mácula, puro e íntegro. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, qual é a recompensa, irmão, de ter um coração puro? Ou seja, o Senhor falava, irmão, e tem a recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Um coração puro, irmão, aquele que tem um coração puro, o que é que diz lá no texto? Porque verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. O verbo grego está no futuro contínuo, significa que eles verão a Deus continuamente, irmão. Nós vamos ver a eles eternamente. Hoje nós sentimos Ele dentro de nós, pela pessoa do Espírito Santo, mas nós vamos ver Ele eternamente. É a maior de todas as glórias do ser humano, irmão, viu? É a recompensa de estar presente na presença de Deus. Não tem coisa mais gratificante, irmão. Tem gente quando chega perto de uma pessoa importante, uma coisa medonha, coisa importante naquele dia, irmão, está ao lado dele, viu? Está ao lado dele. Eu vejo aí, irmão, esses governantes rebeldes, o pastor falou aqui, no sistema de esquerda rebelde contra a palavra de Deus, se acha o dono de tudo, são deuses, né? Uma visão antropocêntrica, é o homem no centro, eles aqui é o tal, mas para esses aí, como eles não querem Cristo, porque eles não creem na palavra, para eles aí, sabe qual é a promessa que tem? Para aqueles que são puros de coração, a Bíblia diz: aquele que vencer sentará comigo e governará e julgará as nações. Naquele dia, irmão, nós estaremos do lado dele, e nós vamos ver todo esse sistema cair por terra, vamos julgar ao lado dele, porque o trabalho de cordeiro ele já fez. Naquele dia ele vem como juiz, e ele vem com a sua igreja, com os seus santos, para julgar nações e depois reinar. Estaremos eternamente com ele e veremos eles eternamente. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Jó, irmão, encontrou refúgio para a sua dor, quando disse, olha o que foi que Jó disse, lá no capítulo 19, versículo 25: eu sei que o meu Redentor vive,
e por fim se levantará sobre a terra. Versículo 26, depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Versículo 27, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão. Olha o que é uma esperança de um homem, irmão, mesmo no sofrimento, a mulher disse, abandona este teu Deus e morre. Ele disse, ainda que ele me mate, nele eu esperei, porque eu sei que o meu Redentor vive, e eu me levantarei dessa enfermidade e verei ele com meus olhos. Homem de fé e de esperança, irmão, homem de um coração puro e sincero, irmão. Quando nós começarmos a ler aqui as cartas, aqui o livro de Jó, você vai ver o que é um homem sincero, irmão, um homem puro de coração. Tem uma parte lá no livro de Jó que ele diz assim, como fixaria eu um olhar numa donzela ou numa virgem, ou seja, numa moça, com uma intenção que ele está dizendo, né? Que herança receberia do Deus das alturas? Aí sabe o que é que ele diz? Me pesa em balança, fiel Deus, e conhecerá a minha sinceridade. Homem de um coração puro, irmão, viu? É por isso que ele tinha essa esperança. Eu verei ele com meus olhos. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos aqui ficar na penúltima aqui. Bem-aventurados os pacificadores. Aleluia. Existe cerca de 400 referências sobre paz na Bíblia, irmão. Você preste atenção que a Bíblia começa com a paz do jardim do Éden e termina com a paz na eternidade. Então aqui é o livro da paz. É por isso que Jesus é o príncipe da paz, né? Pacificador. A paz no jardim do Éden foi interrompida pelo pecado, irmão. O homem, pelo seu pecado, ele perdeu essa paz. E ele só consegue essa paz por intermédio de Jesus Cristo, se ele se voltar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A ONU, chamada Organização das Nações Unidas, irmão, ela tem fracassado. Ela foi levantada como uma nação, como um sistema capaz de estabelecer a paz, mas não existe. Quando nós olhamos aqui, irmão, para o sistema no mundo, nós perguntamos por que existe tanta guerra? Porque existe, irmão, uma tensão internacional. Existe uma tensão internacional. E nós vemos na hora, irmão, as grandes potências entram em conflito. Só existe uma resposta para isso, irmão. Sabe o que é isso? A prática do pecado. É preciso o homem nascer de novo, ter um coração sincero, puro, e ser pacificador. Se ele não aprender com o Senhor, não tem como. Louvado seja o nome do Senhor. A paz que a Bíblia se refere aqui, irmão, não é uma trégua, não é a paz de cemitério, que não há conflito, não é nada disso. Não é essa paz, não é a trégua de tiro, ou seja, para de atirar só pelo momento. Isso não é paz. Não, o que é paz? A paz, irmão, inclui o bem-estar do homem, é a libertação do mal e a presença de todas as coisas boas. A paz é um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Isso aqui é paz. O homem está em conflito, irmão. O homem não tem paz consigo mesmo, com Deus, nem consigo mesmo, nem com o próximo. Ele está vazio. Você percebe as pessoas, irmão, tanto movimento, vamos estabelecer a paz. Que paz, irmão? Só tem paz, irmão, quem nasceu de novo, quem tem realmente Jesus no coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está aí, como disse as Nações Unidas, pelejando para estabelecer, nunca vão estabelecer paz. E como eu falei agora há pouco tempo, quem vai estabelecer a paz é Jesus Cristo, irmão. Todos esses conflitos se acabarão. A Bíblia diz lá em Mateus 25, a Bíblia diz que ele vai destruir todas as nações, irmão. Todas as nações. É por isso que Jesus disse na cara de Pilatos: meu governo não é desse mundo não, Pilato. Meu reino não é desse mundo não. Nas entrelinhas Jesus está dizendo: meu reino não é de corrupção não, não é de imposição, não é de desonestidade não, Pilato. Meu reino é de paz, meu reino é de harmonia. Jesus, irmão, vai estabelecer a paz, vai destruir todas as nações, principalmente que se levantaram contra Israel. Vai destruir todos, vai prender o intruso, 1000 anos preso, vai fazer um processo na terra e agora vai reinar 1000 anos. Vai dar uma aula de governo de mar a mar. 1000 anos sem corrupção, 1000 anos sem violência. A Bíblia diz lá em Isaías 66, diz que o boi vai comer com a onça.
vai comer com o leão. Ele vai estabelecer paz até no meio dos animais. Até no meio dos animais, paz total, sem briga. E a Bíblia diz lá, se não me falha a memória, lá em Isaías também, a Bíblia diz que todos os anos, todas as nações, todos os reis têm que ir lá em Israel reconhecer o governo de Cristo, reconhecer que realmente Ele é o príncipe da paz, Ele é o verdadeiro rei. E eu vou parar por aqui, querida amada igreja, não vou mais continuar. Louvado seja o nome do Senhor, porque não quero passar do tempo. A palavra paz, irmão, vamos ver aqui o que é a palavra paz, né? A palavra paz, irmão, tanto no grego como no hebraico, nunca significa apenas ausência de conflito. Como eu disse, né? A paz é aquilo que eu falei, é o homem estar em paz com Deus, consigo mesmo e com o próximo. A explicação assim, aqui sobre o pacificador, irmão, ele está em paz com Deus, anuncia o evangelho da paz, tem o ministério da reconciliação e é o embaixador de Deus rogando que os homens se reconciliem com ele. Esse tem paz. O pacificador é isso, irmão. Ele está em paz com Deus, consigo mesmo e com o próximo, e ele anuncia o evangelho da paz. Louvado seja o nome do Senhor, que é o que nós fazemos, anunciando o evangelho, seja no nosso trabalho, o grupo de missão que existe nessa igreja, anunciando o evangelho da paz. Esse é o pacificador. Louvado seja o nome do Senhor. E pedindo aos homens que se reconciliem com Deus. Aleluia. Jesus ordenou no capítulo 9 de Marcos, versículo 50: tem de paz um com os outros. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 18, diz: se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Nosso Deus é o Deus da paz, irmão. Nós somos, irmãos, seguidores dele, nós somos embaixadores da paz. Nós não podemos estar em conflito. Não, a nossa guerra não é contra seres humanos, é contra principado e potestade. Nós temos que nos unirmos e apresentar àqueles que estão aí fora o príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um restinho aqui, a recompensa sobre o pacificador, irmão, mas eu vou parar por aqui. Já está encerrando a hora, agradeço a oportunidade. É um conteúdo muito rico, não foi nada mais, nada menos do que a própria sabedoria, foi quem discursou, que é Jesus, né? Foi muito profunda a coisa, e nós temos o privilégio, irmão, de aprender um pouco com o mestre dos mestres, como disse o nosso pastor no início, né? Todo dia nós aprendemos um pouco, e a mensagem ela é inesgotável. Daqui a pouco nosso pastor, algum dos irmãos, vai trazer esse assunto aqui com mais profundidade, e ela nunca se esgota. Sabe por quê? Porque esse livro aqui, irmão, ele não é secular, ele é uma fonte inesgotável. Se alguém pensa que conhece esse livro todo, ele está enganado, viu? Jesus disse examinar as escrituras. Sabe o que é que diz examinar? Cavar fundo. Só que ele não disse a profundidade. É inesgotável, irmão. Ele vai nos levar para o céu e nós não esgota. Oreis por mim, pela minha família, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém.